Graça e paz, irmãos. Estamos aí na nossa terceira aula da disciplina Ética Cristã. E eu gostaria de iniciar essa aula fazendo uma oração com todos vocês. Deus amado, nós te louvamos por tudo e lhe rendemos graças no nome de Jesus por todos os benefícios, pelos milagres que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado por essa oportunidade de estar com os irmãos para estudarmos a Sua palavra. Nos abençoe, dê aos teus filhos a compreensão e o entendimento, que seja promovido nos seus corações, Senhor, uma vontade de aprender ainda mais e de dar respostas àquelas questões da vida, que estejam preparados para o ministério que o Senhor, com certeza, há de colocar em suas mãos, e para aqueles que já exercem o ministério, que sejam aperfeiçoados em nome de Jesus. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Abençoe-os poderosamente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós nessa aula iremos tratar de dois assuntos que, ao meu ver, são importantes, né, e que está dentro do tema da disciplina Ética Cristã. Vamos falar primeiro sobre pais e filhos, sobre a família, incluindo aí os idosos, e depois iremos falar sobre pornografia, ok? Antes, porém, de entrarmos nos assuntos, eu gostaria de agradecer pela participação dos irmãos através aí dos aplicativos WhatsApp. Tem, assim, se preocupado em aprender e buscar esclarecimentos sobre alguns fatos, alguns temas tratados por nós. Eu fico feliz porque isso tem gerado questionamentos e preocupação em alcançar o nível de conhecimento maior para que possa transmitir a sua igreja. Então, mais uma vez, eu me alegro em Deus pela participação dos irmãos e tenho percebido também o cuidado em assistirem cada videoaula, né? Eu tenho acompanhado cada videoaula, quantos estão visualizando e acompanhando, tá bom? Obrigado aí por tudo e espero, eu não tenho, como eu falei antes, em algumas aulas, não tenho pretensão de esgotar todos os assuntos, né? Apenas apresento a vocês as ferramentas para que vocês possam trabalhar elas, né? Manuseá-las e dessa forma serem instrumentos nas mãos do Senhor. Sejam realmente preocupados com a verdade, não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade extraída da Bíblia Sagrada. Você precisa obter informações, coletar dados de fontes externas, mas a Bíblia Sagrada, ela é de fundamental importância, é a tua fonte principal e é a partir dela que você vai aprimorar o seu conhecimento, ok? Sobre os assuntos da ética cristã. Então, cresçam, amadureçam, se fortaleçam em Cristo Jesus e que possam, de fato, colher resultados eternos para a vida de vocês, ministerialmente falando, cuidando das vidas, cuidando de suas ovelhas, ok? Sendo um braço importante dentro da casa do Senhor para que possa, de fato, ver o crescimento numérico e qualitativo da Igreja do Senhor, ok? Vamos então ao assunto de hoje, que é pais e filhos. Nós já temos uma definição clara do que é família. Família que vive na mesma casa, particularmente o pai, a mãe, os filhos. É a família elementar ou nuclear constituída pelo casal e seus filhos. Então, nós estamos falando, num contexto específico, de família, casa, pai, mãe e filhos. Os que estão fora da sua casa são os que nós chamamos de parentela. É claro que
existem algumas peculiaridades em relação a essa parentela, né? Porque aqui na minha casa sou eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. Tenho minha mãe ainda viva, tenho os meus irmãos, minha esposa tem os irmãos e os pais vivos e todos completam a nossa família. Mas eu estou tratando aqui especificamente da família nuclear, a elementar, que é essa que eu e minha esposa escolhemos constituir. Como você, meu irmão, minha irmã, que aí na sua casa decidiu formar. Talvez é possível que não tenha alguém que não se casou ainda e por conta disso ainda vive, né, nos moldes da família, pai, mãe, você, filho, né, e os irmãos. Importante entender a formatação dessa família que nós estamos tratando, que é extraída da Bíblia Sagrada. Ok? Então a gente tem alguns textos bíblicos para poder fazer assim, a citação. Eu gostaria de ler Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós encontramos no texto de Êxodo, capítulo 20, né, esse mandamento, que é o de honrar pai e mãe. E aqui eu estou fazendo menção, eu, como pai e como esposo, eu tenho uma mãe a honrar. Além disso, eu tenho que ensinar meus filhos esse mandamento com promessa, que é que meus filhos honrem o pai, eu, Júlio, e a mãe, Niedja. Nós precisamos dar aos filhos o pleno conhecimento e a responsabilidade de se cuidar da família, de zelar por ela. Primeiro, eles veem um exemplo no pai e na mãe. Nós cuidamos dos nossos pais, nós damos assistência, nós ligamos, nós acompanhamos, nós frequentamos os mesmos ambientes, nós nos relacionamos bem. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer a você que os pais da minha esposa são os meus segundos pais. Eles são uma bênção na minha vida. E não é porque é pastor e o pastor, meu pastor presidente, não. É porque, de fato, eu encontrei na minha esposa um modelo de família extremamente zeloso, fortalecido dentro da palavra de Deus. Então, eu vejo na minha sogra, no meu sogro, os pais da minha esposa, exemplos a serem seguidos. E da mesma forma, a minha esposa, enquanto meu pai ainda era vivo, ela via o cuidado e o amor e o carinho que eu e os meus irmãos nós tínhamos para com o nosso pai. E mantemos esse mesmo amor e relacionamento e cuidado e carinho com a nossa mãe. Então, isso é cultivado na minha vida e na vida da minha esposa. Os meus filhos, eles convivem com os avós. Eles sabem o quão bom é ter família, o quão bom você ter alguém para dizer que ama, de receber um abraço, e também é bom receber um aperto, uma chamada de atenção, né? Porque há aprendizado na correção. Meus filhos aprendem isso, às vezes com uma palavra mais alta, às vezes com uma palmada, né? Com um castigo, mas tudo de forma equilibrada, objetivando não a humilhação, mas objetivando o aprendizado e o crescimento, o amadurecimento dos filhos e até de nós pais, né, que precisamos aprender a lidar com as circunstâncias e dessa forma dosar o nosso braço de correção, né, a fim de que nós não saiamos dos limites moderados, dos limites aceitáveis, né, para a instrução dentro de casa. Tá? A gente não tem aqui que pensar na hipótese de, numa correção, usar palavras torpes.
A gente aqui, eu estou só me antecipando porque eu irei tratar sobre esse assunto mais adiante, mas nós aqui não podemos pensar numa correção utilizando de forma agressiva. E o pior é que nós trabalhamos durante todo o dia, né? Alguns em escala, uns com trabalho mais ameno, outros com trabalhos mais perigosos, né? E quando a gente chega em casa e traz a carga do trabalho e a gente desconta dentro de casa todos os nossos todos os nossos problemas, a gente causa uma desestabilidade no relacionamento familiar. Quando você chega em casa, e eu procuro fazer isso, e não é fácil. Eu, quando chego em casa, chego às vezes brabo, mal-humorado, alguma coisa assim, a minha esposa já sabe, não é o momento para ficar conversando nem fazer cobrança. Daqui a pouco a gente conversa no momento oportuno. Da mesma forma, ela, quando ela chega em casa, trabalho, cheio de coisa que pensou, que teve que decidir, às vezes decepções na hora de buscar o seu alvo e não conseguiu, né? E chega em casa, eu querer tratar de algumas questões ou não ser, ou não fazer nitidamente a leitura daquele momento, eu posso causar um problema, né? E colher, de repente, uma discussão desnecessária. Sabe por quê? Porque está faltando o cuidado, a cautela, a harmonia, o bom relacionamento dentro de casa. E aí, quando eu abro esse espaço para dizer sobre a ausência dessas questões, eu ainda vou mais além. Falta conversa, falta diálogo, falta misericórdia aí em muitas situações. Com esse entendimento, né, a gente precisa ter, então, esse cuidado familiar. Eu quero também ler Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 22.